Seja bem-vindo ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve lá para dar esse apoio. Curte os nossos vídeos, né? Como você viu o título, a abordagem desse vídeo vai ser a expiação limitada. Se você está pegando pelo meio do caminho, que no caso esse é o terceiro ponto, né, da tulipe, então você pode voltar e ver os outros vídeos, o vídeo da depravação total e da eleição incondicional, que aí vai levar você a ter uma abrangência maior para a expiação limitada, né, que é a concepção calvinista quanto à relação de por que em Cristo morreu, né? A minha bibliografia para esse vídeo é esse dicionáriozinho, Dicionário de Teologia, da editora Vida. Também nesse vídeo vou utilizar o Grudem. Para mim hoje brasileira, por mais que eu tenha 17 teologias sistemáticas, mas para mim o Grudem ele é o melhor, a melhor teologia sistemática para quem quer estudar teologia sistemática, ou no nível mais simples ou avançado. Para mim é o Grudem. O Grudem é o melhor. O livro Heróis da Fé, um clássico da CPAD, também vou utilizar ele, vocês vão entender por quê. A Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é clássica, né? Fala do calvinismo sem falar da Bíblia de Genebra é algo incoerente. Somos Todos Teólogos, do R6 Pro, um livro que eu recomendo muito. Se você não tem e quer entender um pouquinho teologia sistemática, compra o livro do R6 Pro. E esse Charles C. Riley, Teologia Básica, que eu também utilizei nos 2 vídeos anteriores. Então vamos lá. O que é expiação limitada, né? Também ela é conhecida, a expiação limitada, como redenção particular. O Grudem prefere usar redenção particular do que expiação limitada. Ou outros ainda usam ela como expiação definida, né? Tinha uma definição a expiação de Cristo. O acróstico tulipe, né, que vem os 5 pontos, né, que tanto numa visão quanto na outra, tanto na soteriologia arminiana quanto calvinista, tem esses 5 pontos da definição, da concepção da salvação nas 2 visões. No calvinismo, nós passamos pela depravação total, né, que diz que o homem foi totalmente afetado, o seu ser por completo foi afetado pelo pecado, e isso rompeu o seu acesso a Deus. O pecado rompeu a comunhão que o homem tinha com Deus, e o homem se encontra numa forma morto espiritual. A eleição incondicional, Deus, vendo que o homem era incapaz de vir até ele, providenciou salvar alguns. Como? De acordo com seus decretos, de acordo com seus propósitos, e isso ele fez antes da fundação do mundo. Ele decidiu salvar alguns, e ele dentre a massa perdida, que estava totalmente corrompida, ele escolhe salvar alguns, e isso de forma incondicional. Nada que o homem tenha feito ou deixou de fazer, nada por obras, não, mas de forma incondicional. E hoje, expiação limitada, já que o homem estava depravado, ele decidiu salvar o homem, ele proporcionou o pagamento da dívida que o homem tinha com relação ao pecado. O homem estava totalmente uma dívida impagável, porque cada dia mais ele pecava mais, né? Então Jesus decidiu morrer por esses que ele iria salvar. Expiação limitada. Então, o que nós podemos dizer sobre a expiação limitada? Ela tem o intuito principal de responder por quem Cristo morreu. Os arminianos dizem assim: Cristo morreu por todos. Os calvinistas dizem: não, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Por mais que, isso aqui é importante observar, por mais que os calvinistas dizem que Cristo morreu apenas pelos eleitos, é interessante que os calvinistas não colocam limite ao sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, ela foi suficiente para salvar toda a humanidade. Porém, ela é efetiva apenas nos eleitos, né? É suficiente
para salvar todos, mas é eficiente apenas em alguns, no caso, os eleitos. A morte de Cristo na expiação limitada estava limitada apenas aos eleitos, né? É interessante que ainda dentro da expiação limitada, nós, dentro do próprio calvinismo em si, nós encontramos calvinistas de 4 pontos. Como assim? Calvinista que defende a depravação total, o homem foi totalmente afetado pelo pecado, está totalmente corrompido, né? A eleição incondicional, Deus escolheu alguns dentre esses que estavam perdidos para salvar, mas aí abre mão da expiação limitada e defende a graça irresistível e a perseverança dos santos, mas não defende a expiação limitada. Então, são calvinistas de 4 pontos. Entre eles, Moisés Amiraldos, né, que viveu entre 1596 e 1664, né? Mas para você entender a expiação, para nós entendermos a expiação, é preciso entender quem idealizou essa expiação, né? Se nós entendemos que quem idealizou a expiação foi Deus, né? A trindade completa, né? Deus planejou, Jesus veio e executou ali, morrendo pelo pecado pelos pecadores, e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo às nossas vidas. Então nós sabemos que Jesus sabia que a obra da redenção era em prol dos que o Pai lhe dera, né? Porque assim, porque dizer assim, Cristo morreu por todos, beleza, mas todos viram a Cristo? Não, nem todos viram a Cristo. E quem é que vai vir a Cristo? Jesus sabia que todos não iriam a Cristo. É tanto que você vai ver em João 6,64, diz assim: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não creriam e quem o iria trair. Quem viria a ele, né? Jesus sabia, por mais que os arminianos não, ele sabia, mas com base na presciência. Ele viu lá no corredor da história que essa pessoa iria crer, mas como foi trabalhado na questão da depravação total, o homem não tem como crer porque ele está totalmente corrompido, ele não tem como vir, ele não quer, ele não deseja Deus. Lá em Romanos você vai ver isso. Mas outro texto também, que é dizendo que Deus ele traz aquele que ele vai salvar, João 6,37. Todo que o Pai me der, esse virá a mim. Todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, assim, quem planejou, tem que entender que quem planejou a salvação, quem planejou foi Deus. E Deus planejou do início até o fim. Então não é algo que vai ficar pelo meio do caminho, mas ele vai completar a salvação do início até o fim. Porque a salvação não é do homem, mas do Senhor. Eu diria até assim esse enunciado: Cristo não morreu em vão. A redenção realizada por ele será aplicada certamente àqueles que ele determinou salvar. Então, ele não morreu em vão, ele morreu pelos eleitos. Então, a sua morte tem eficácia apenas naquele pelo qual ele veio salvar. Até mesmo porque a gente poderia pensar assim: o que é preciso, então, o que seria preciso que alguém fizesse para receber o benefício da salvação? A primeira coisa que o homem precisa fazer para receber o benefício da salvação é nascer de novo. Aí, que no caso é regeneração. O homem nasce de novo. Ao nascer de novo, ele recebe, ele toma posse, né, da salvação. Ele nasceu de novo e se apossa dos méritos de Cristo para a vida dele. Mas para que ele nasça de novo, é preciso que quem faça isso com ele? Quem dê vida a ele? Deus. Ele vos vivificou. Então, e não só isso, mas até mesmo lá em Efésios 2,1 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O novo nascimento, a fé, tudo é provido por Deus. E Deus vai proveu para quem? Para todos? Não. Deus proveu para alguns. E esse alguns, os eleitos. Então assim, essa é a definição. A definição é essa. A definição é o que é eleição, o que é expiação limitada. É que Cristo morreu com o objetivo de salvar os seus eleitos. A morte dele
tinha o objetivo apenas dos eleitos. Tinha o objetivo de salvar aqueles pelo qual ele se propôs salvar. E aí nós entramos na segunda parte, que é a questão da base bíblica. Qual seria a base bíblica que o calvinista ele usa para defender a expiação limitada, que Cristo ele morreu apenas por alguns, não por todos? O texto clássico, né, Isaías 53, 11 e 12, diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, que fala da morte vicária de Cristo. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então tá aqui, ó. Não é todos. Ele não morreu por todos. Tá aqui. Ele, quem é que ele, por quem que ele morreu? Quem é que ele vai justificar? Todos? A muitos e levará a iniquidade deles. Mas até mesmo, mas no finalzinho do versículo 12, vai dizer também: carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Então, outro texto, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, né? E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é todos, é o seu povo. Aqui ele diz que é o seu povo. Mateus 20, 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é todos. Não morreu. Jesus não morreu por todos. A gente vai ver lá no final onde desaguaria se a gente defendesse isso. Marcos 14, 24. E lhe disse: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, não de todos. João 10, 11 e 15. Eu sou o bom pastor dá a vida, da sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. É por todos? Não. Por que ele morreu? Pelas suas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, assim, ainda tem João 17, a oração, quando Jesus ora, ele diz assim, lá em João 17: eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então, assim, tem um monte de texto. Atos 20, 28, Romanos 32, do versículo 32 a 34, Gálatas 2, 20, Efésios, esse texto de Efésios, só esse último texto de Efésios. E viviam em amor, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Maridos, ame suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se a si mesmo por ela. Então, Cristo se entregou por quem? Morreu por quem? Pela igreja, pelas suas ovelhas, né? Pelo seu rebanho. Então, se nós formos ver aqui, temos a base bíblica que os calvinistas usam é bem vasta. É uma base de textos vastas. Então, recapitulando, o que é expiação? O que seria expiação limitada? Expiação limitada é que Jesus, ele morreu, a sua morte vicária foi em prol daqueles pelo qual ele se designou salvar, pelo qual a morte de Jesus foi em prol daqueles pelo qual ele veio salvar. Ele morreu, derramou seu sangue por aqueles que ele decidiu salvar, que Deus decidiu salvar. E esses que ele decidiu salvar serão salvos. Aí vem alguns questionamentos para nós vermos aqui, para questionarmos. Alguns questionamentos com relação à questão da expiação limitada, de Cristo ter morrido apenas por alguns. Os arminianos, eles dizem assim, a quantidade de texto, tem uma quantidade de texto muito elevada que diz que, não, que conversa é essa, que Jesus morreu por tudo? Diz que ele morreu também, ele deu a vida pelo mundo. E aí eles usam, por exemplo, João 29. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha aí. Tá vendo o texto? Ele veio para tirar o pecado do mundo.
João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, todo amou o mundo de novo. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha aí, de novo, do mundo. Então, outro texto clássico é 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Aí qual é a resposta? Qual que é a resposta calvinista a esses questionamentos arminianos quando os textos dão a entender que Cristo ele morreu pelo mundo, né? A primeira argumentação é que se nós pegarmos a palavra mundo, o texto vai querer dizer que Jesus ele morreu por pecadores de forma abrangente, de todos os lugares, implica, a intenção é que implica pecadores de forma em geral, né? Indica que Deus ele salvará pessoas de todos os lugares do planeta, porque a gente vai ver, se a gente pegar dessa forma o texto e aplicar mundo a todos, a gente vai ver onde é que vai desaguar mais um pouquinho aqui à frente, né? Um texto, por exemplo, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não significa que Cristo morreu, Cristo removeu o pecado de cada pessoa do mundo. Significa isso? O texto, por exemplo, está dizendo isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado de cada pessoa, de uma forma, de cada um foi removido o pecado, né? A pessoa parou de pecar, passou a viver uma vida de santidade. Todos passaram a viver, mesmo depois da morte de Cristo? A resposta é não. Por quê? Porque nem todos serão salvos, todo mundo vai ser salvo. E isso é consenso tanto no arminianismo quanto propriamente no calvinismo. Mas o texto está dizendo que Cristo morreu por pecadores de todo o planeta, né? E no caso, esses pecadores em si, que serão salvos, serão os eleitos, né? Outro texto que nós poderíamos ver é 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aí vem a questão. Isso significa que cada pessoa do mundo foi reconciliada com Cristo? Cada uma, sem exceção? Não. Mas somente aqueles que creram. E quem é que são aqueles que creram? Os que creram são os eleitos. Esses foram reconciliados. E a nossa missão é levar essa mensagem, pregar o evangelho no mundo inteiro, para que aqueles que ele decidiu salvar sejam reconciliados com eles. Mas ainda tem outro questionamento dentro aqui dessa terceira parte de questionamentos, né, que os arminianos também fazem. Eles com relação à obra missionária, eles questionam muito assim que essa concepção da expiação limitada, de Cristo ter morrido por apenas uma parte e não pelo todo, deságua diretamente a não evangelizar, né? Se Jesus morreu por alguns, não precisamos nos preocupar com a pregação universal do evangelho. Para que pregar para todo mundo? Ele não morreu por todos, ele morreu só por alguns. Então não precisa, se são eleitos eles vão vir, independente de fazer alguma coisa ou não. E outra acusação que é feita é que os calvinistas eles não evangelizam. Eu vou mostrar aqui que não, mas em parte hoje, eu não diria que seja por causa do calvinismo, mas por causa da cultura. Eu diria que seria por causa da cultura reformada das igrejas reformadas hoje, batista, presbiteriana. Eu diria que seria por isso que eles não evangelizam, mas não em si por causa do calvinismo. Por quê? Porque se você for ver os missionários, os grandes missionários da história da igreja, nós vamos ver, por exemplo, o João Calvino. Ele tanto enviou missionário para a França como para o Brasil. O Jonathan Edwards, que evangelizou, foi missionário junto aos índios. O George Whitefield atravessou 13 vezes o oceano para pregar o evangelho.
William Carey, que é o pai das missões modernas, foi para a Índia, evangelizar a Índia. David Livingstone, também calvinista, passou boa parte da sua vida na África, mapeando a África ali. Se eu não estiver enganado, quando ele morreu, o coração dele ficou lá na África, alguma coisa assim. Inclusive você pode estar vendo a história desses grandes heróis da fé, né? Nesse livro que eu tinha falado no início, Heróis da Fé, é um clássico. Então você pode estar dando uma olhada na vida desses homens. Todos eles eram calvinistas. O Adoniran Judson na Birmânia. E o que eu mais gosto, que é um dos missionários que eu mais gosto, que é a questão, que é o Hudson Taylor, né, que foi para a China e até se vestia como chineses para evangelizar. Então é uma falácia dizer que os calvinistas não evangelizam, porque já que eles creem que o homem está totalmente depravado, já que eles creem que Deus elegeu alguns, e já que eles creem que Jesus morreu por esses que ele elegeu, então para que evangelizar? Mas só que isso é uma falácia, não é uma verdade. Por quê? Você vai ver na história esses homens, todos esses homens que deram a sua vida e evangelizaram, pregaram o evangelho, eles pregaram o evangelho e eram calvinistas, isso não fez diferença alguma. Agora, a crítica a que hoje os calvinistas não evangelizam também é real, mas tem outros motivos que eu vou trabalhar futuramente num vídeo. Eu vou vou trabalhar esse vídeo falando sobre porque os reformados, de uma forma geral, perderam esse fogo missionário. Mas, no outro vídeo. Uma coisa que nós devemos ter cuidado, e um dos motivos que devemos evangelizar é porque nós não sabemos quem são os eleitos. Apenas cabe-nos cumprir o ide de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O convencimento cabe ao Espírito Santo e trazer para o corpo, para a igreja, aqueles que ele quer salvar. Agora, uma implicação que sempre deságua, né? A questão da expiação limitada e de nós dizermos que ela é ilimitada, é que muitas vezes ela cai no universalismo real. Porque a Bíblia de Genebra ela trabalha o universalismo real e o universalismo hipotético, que no caso seria os arminianos. Mas o universalismo real, o universalismo diz o seguinte, que Cristo morreu por todos. Então, se Cristo morreu por todos, já é um ponto, Cristo morreu por todos, logo todos serão salvos. E se todos serão salvos, sem distinção, não existe condenação. Pode ter feito o que for, vai ser salvo, porque Cristo morreu por todos, ele deu a vida por todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. Não existe inferno, não existe punição. E nós sabemos que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E após a morte, cada um em vida já decidiu o seu destino. Basta olhar para a parábola de Lázaro e o rico, né? Nós vemos ali que cada um teve um destino diferente. Então, após a morte não tem isso de todos serão salvos. Mas a Bíblia de Genebra trabalha a visão arminiana como um universalismo hipotético. Por quê? Porque os arminianos dizem que Cristo morreu por todos. Ele morreu por todos. Agora, o efeito na vida das pessoas, você se apropriar dessa morte de Cristo para a sua vida, você tem que ter fé, precisa da adição da fé e do arrependimento. Mas nós sabemos que tanto a fé como o novo nascimento é produzido por Deus. Deus nos gera de novo. E a fé é um dom dele. A fé, nós manifestamos a fé nele porque ele nos dá essa fé. A fé salvífica. Ele nos capacita a crer nele. Ele nos dá vida, e ele nos dando vida, nós restaurada essa comunhão que o homem perdeu por causa do pecado. E é hipotética por quê? Porque é hipotética. Porque Deus não previu. Deus tá aí, a salvação tá aí, é para todos. Aqueles que fossem apropriando. Então, o calvinismo ensina isso. Diz, Cristo morreu, tá certo? Morreu de forma... Ele morreu e ele tinha o objetivo de salvar aqueles pelo qual ele veio morrer. Vai ser salvo. É um ponto já de conclusão do calvinismo. Aqueles que ele morreu, vai ser salvo. E o último ponto a ser levantado, o último questionamento a ser levantado é a questão da morte de Cristo, do valor da morte de Cristo, o valor da morte de Cristo na expiação. Se Jesus ele morreu por todos, né? Logo, Jesus morreu por todos. A morte de Jesus pagou pelo pecado de
toda a humanidade. Logo, se Cristo morreu por todo, uma parte do valor da sua morte foi perdido, porque algumas pessoas estão indo para o inferno. Algumas pessoas estão se perdendo. Algumas pessoas elas não serão salvas. Já é um ponto pacífico, é um ponto de concordância entre arminiano e calvinista. É que no final todos não serão salvos. E se Cristo morreu por todos e todos não serão salvos, logo as pessoas vão pagar 2 vezes pela sua dívida. Como assim? O pecador morreu. Cristo morreu por ele? Morreu por ele. Se Cristo morreu por ele, já pagou a dívida dele, já pagou pelos pecados dele. E aí, quando chegar no inferno, ele vai pagar novamente pelos mesmos pecados. Então, assim, o preço pela uma vida de pecado foi pago 2 vezes. Cristo pagou e o camarada está pagando novamente. Mas por que isso não é... Por que a gente sabe que isso não é uma verdade? Porque quem está lá no inferno, quem está pagando pelos seus pecados, está pagando pelos pecados que ele cometeu. E não houve em nenhum momento o pagamento dessa dívida. Por quê? Porque Cristo não morreu por aquele que está lá no inferno. Cristo morreu pelos que ele decidiu salvar. Então qual é a conclusão? Qual é a conclusão? A conclusão, para encerrar o vídeo, para ele não ficar grande. Jesus morreu de forma específica por seus eleitos. Sua morte cumpriu o propósito específico. Qual era o propósito específico da morte de Cristo? Salvar os eleitos. E isso aqui é que eu quero que você reflita. Nenhuma gota do seu sangue carmesim foi derramada em vão. Todos, sem exceção, todos pelos quais ele morreu serão salvos. O que cabe a nós? Você pode questionar, e quem não é o eleito? Não cabe a nós questionar a Deus. Paulo já disse isso lá em Romanos. Mas o que cabe a nós? Soli Deo glória. Glória a Deus, porque ele decidiu salvar você, porque ele decidiu me salvar. Então nós devemos dar glória a ele. Ele poderia não ter salvado ninguém. Ele poderia ter deixado todo mundo caminhando para a perdição. Ele poderia ter deixado todo mundo caminhando para o inferno. Mas ele, com a sua infinita misericórdia, decidiu salvar. E decidiu salvar alguns. Não decidiu salvar todos. Infelizmente, isso é uma coisa que muitas pessoas questionam. Mas, como Paulo disse, quem somos nós para questionar a Deus? Então isso é expiação limitada. Expiação limitada, redenção particular, significa que Jesus ele morreu com o objetivo de salvar os eleitos de forma específica. E aquele pelo qual ele se propôs salvar, no final serão salvos. E que ele não morreu, não derramou seu sangue por todos. Por mais que o seu sacrifício, ele sendo Deus, ele é suficiente para salvar toda a humanidade, sem distinção. Mas é eficiente, porque tinha o objetivo de salvar aqueles pelo qual ele se propôs morrer. Então, que Deus te abençoe. Se você quer ver o contraponto, vai aí também no canal e vê o irmão Francinaldo falando sobre a expiação limitada, tá bom? Que Deus vos abençoe.